Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Feche os olhos e de todo o coração repita comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Ainda nessa noite eu serei ensinado na palavra de Deus. Minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Eu declaro, Pai, corações e mentes abertas. Eu vejo buracos como de uma semente que vai penetrar o solo. Nessa noite ainda. É pouco tempo, mas é com muito poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro. Capítulo 1. 2 Pedro 1, desculpa. 2 Pedro 1. Há uns dias atrás eu preguei aqui sobre desabilitados para o mal. E preguei uma das mensagens talvez mais importantes que um ser humano devia ouvir na vida. Aliás, a propósito, ontem à noite a gente estava aqui no meio do Worship Night em alemão. E aí terminou a pregação, eu peguei a palavra aqui e comecei a pedagogicamente conduzir as pessoas para nascer de novo. E falei o básico: anteceder com o funeral, crucificar com Cristo, nascer de novo e viver a natureza divina na terra. E quando eu terminei, 3 moças ali que estavam mais ou menos ali onde está o Felipe, naquela fileira ali, elas estavam agitadas. E aquilo não me incomodou, mas me chamou a atenção, porque era 3 infantis ali, sabe, criança, que não adianta chamar atenção porque não sabe o que está fazendo, mas era 3 assim, 16 anos. E o que me chamou a atenção, quando terminou, elas correram aqui para o Charles e falaram: tudo que esse pastor falou agora é mentira, isso não é possível que é assim. E aí o Charles olhou para elas, tipo, não sabendo que era o cunhado dele, o pastor. Aí ele falou: vocês por acaso leem a Bíblia? Aí uma já começou a chorar. Aí ele falou: viu, acho que é melhor vocês lerem a Bíblia, que vocês vão encontrar isso lá. E aí terminaram aqui ministrando a elas. E o que me chamou a atenção é que eram 3 evangélicas. Cresceram nos recônditos de uma igreja cuti-cuti. 3 crentes, cara. Elas não estão na balada. Elas não são provavelmente virgens pelo perfil. Elas não falam palavrão. Elas não fazem nada de errado. Só que talvez ontem elas escutaram e perceberam que elas não fazem nada de certo. E o pecado não é o errado que você fez, mas o certo que você não entendeu. E aí quando a gente fala sobre ser desabilitados para o mal, é entender que quando nós nascemos de novo, somos uma nova criação. Primeiro então, 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler juntos? Fique à vontade. Quem quiser, simultaneamente, nós vamos ler até o versículo 7, ok? Por gentileza. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela corrupção. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude ao conhecimento, ao conhecimento do domínio próprio,
ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. A piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Pode continuar. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se de purificação dos seus antigos pecados. Amém. Eu comecei aqui falando sobre as realidades da nova criação. Então, eu falei que a gente é desabilitado para o mal, mas isso não nos torna, então, automaticamente frutíferos. E aí eu trouxe um pouco sobre Hebreus 6, onde fala que dos 6 fundamentos elementares da doutrina de Cristo, um deles é a fé em Deus. E aí eu comecei a falar um pouco sobre a origem da nossa fé. Ponderei alguns pontos sobre a fé como o elemento essencial para misturar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra com fé de Deus. A fé que valida a graça de Deus. Se tem fé, toda a obra de Cristo é poderosa. Sem fé, a obra de Cristo em nada é a mesma coisa. É a tua fé que dá sentido à obra de Cristo. Jesus morreu por todas as pessoas, mas só ressuscitou para aqueles que creem. Quem não crê, Jesus em nada é a mesma coisa. Por isso que crer precisa ser o início da conversa. Para quem não crê, você não devia nem perder tempo. Porque no fundo, quem não crê, de duas uma, ou ele pede para você a informação, ou ele resiste à verdade em você. Uma das coisas que eu já percebi, que o maior resistente à verdade nunca vai ser a ignorância, sempre vai ser a soberba. A maioria das pessoas que resistem ao que eu falo, elas não são burras, elas são arrogantes, orgulhosas. Porque a ignorância, ela ama a verdade. A ignorância, ela sonha em encontrar a verdade. O ignorante, quanto mais ele entende a verdade, mais excitado ele fica. Porque é vida. É como se estivesse voltando o ar para a ignorância. Então a ignorância, ela não é amiga, é inimiga da verdade. Na verdade, a verdade é o clamor, é a resposta do clamor da ignorância. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Logo, qualquer coisa na sua vida que não está ligada à fé, já está em engano. Falei também que porque a fé é a certeza, dúvida é a incredulidade. E quanto de nós respeitamos a dúvida do outro? A dúvida, será que é ela mesmo que eu vou casar, Cal? Quando um cara está namorando e tem dúvida se vai casar, eu concluo que ele é duplamente ignorante. Primeiro, que não deveria estar namorando se está em dúvida. Segundo, se está namorando, é uma pena que está em dúvida. Não faz sentido. Mas já percebeu que é assim? As pessoas, elas entram com dúvida mesmo. O que importa é que tem um parceiro para postar na rede social. Fé é o fundamento dos herdeiros. O herdeiro, ele não precisa torcer para que as coisas deem certo. Ele já tem certeza que termina sempre bem. Ele é herdeiro. Fé é o princípio elementar dos nossos fundamentos. E hoje eu quero rapidamente falar como desfrutar então de um resultado de vida baseado na fé. Beleza, Cal, então a fé não é só para o milagre, a fé não é só então para o sobrenatural, a fé não é só para a salvação, a fé não é só para ter uma fé. Não, você precisa professar uma fé. Não, a fé nunca no reino é um fim. Fé não é um fim. Pronto, tenho fé. Agora estou crente. A fé, na verdade, ele é o elemento básico, ele é a bacia
que carrega a receita inteira dentro. O texto que nós lemos começa dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. A nossa fé, ela tem um fundamento. E esse texto está dizendo, a fé do nosso fundamento é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Toda a obra de Cristo. Tudo que Deus fez em Cristo é o fundamento que nos dá o direito de, por conta disso, operar prodígios, operar sinais, operar maravilhas, viver livres do pecado, livre da corrupção do mundo, livre da culpa, livre da cobiça. É a fé na justiça de Cristo. Então, quando alguém perguntar assim, mas tua fé é baseada em quê? A maioria de nós vai falar o quê? Na Bíblia. Mas é muito genérico. Porque os espíritas também estão baseados na Bíblia. Os muçulmanos também estão baseados na Bíblia. Os testemunhos de Jeová também, na verdade, a maioria das religiões também estão baseadas na Bíblia, ainda que seja parcial. O judaísmo, que negou a Cristo, tem a fé baseada na Bíblia. Só que não tem a fé baseada na justiça de Cristo. E o fundamento da nossa fé é a fé na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E aí ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Outra versão fala assim, que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Jesus. Paz e graça tem medida no reino. Por isso que tem irmãos que são atribulados mais que os outros. Por quê? Porque tem uma medida menor de paz. A paz não é uma coisa que você tem ou não. Paz é uma coisa que você desenvolve, que você deixa crescer dentro de você ou é pequeno dentro de você. Diferente de fé. Fé depois do Novo Testamento não tem medida. Antes do Antigo Testamento você precisava de uma medida de fé. Certo? Porque você não tinha o espírito da fé. Você não tinha o Espírito Santo dentro de você. Abraão, Isaac, Davi, José, Daniel, Isaías, Jeremias, os profetas maiores, os profetas menores, eles tinham uma fé maior, outros tinham uma fé menor, outros não tinham fé. Aí vem Jesus naquele tempo e fala, viu, se vocês tiverem fé, essa palavra, vocês tiverem, é o principal nesse verso. Só que onde que a gente foca? A gente foca no tamanho do grão de mostarda. Só que Jesus não está falando sobre o tamanho da fé, ele está falando sobre ter presença ou ausência. Então ele fala, se você tiver, ainda que seja o menor fé possível, você vai dizer para esse monte, te atira no mar. Você vai falar para essa moreira, saia dali e se plante no mar. E ela vai sair dali e plantar no mar. Percebe que Jesus está desconstruindo a ideia de tamanho de fé? Ali Jesus está se referindo a ter ou não ter. O ponto é, se você tem, você já tem. Fé é suficiente. E depois da cruz, nós temos agora o Espírito em nós, que é o Espírito da fé. Por isso, nunca se esforce para ter uma fé grande. Eu tenho dificuldade com crentes que oram fazendo figas. Mas Senhor. E daí dá a impressão que ele está buscando mais fé. Quanto mais figas você faz, mais ignorante você se revela. Porque quando Pedro passou e a sombra dele curou, foi como se tivesse escapado uma cura dele. E o figas? Vai passar agora. Fica aí, pessoal. Eu fico pensando Pedro assim, ó. Fica aí, pessoal. Aí. Curou? Percebe que escapou uma cura dele? Aí vem a mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus e Jesus, saiu o poder de mim. Mas Jesus não estava, sai poder, sai de mim, pega naquela mulher, vai.
Por isso que o texto de Jesus, ele fala assim: e os que creem em meu nome imporão as mãos e eles ficarão curados. Mas já percebeu que a gente põe a mão, traz o óleo, chama os presbíteros, começa a gritar, começa a gemer, começa a falar mais alto. E quanto mais não vem, mais a gente combate. Eu não estou falando, escarnecendo sobre o fervor, que você ora em fervor, impelido pelo Espírito. Eu estou falando sobre a sua força natural de fazer acontecer o que Deus não está fazendo. Um pastor querido, ele fala: meu irmão, não produza o que tem que ser atraído. E às vezes eu vejo a gente mais como profeta de Baal do que como Elias. Da perspectiva evangélica, os profetas de Baal, eles tinham muito mais Espírito Santo do que Elias. Elias estava lá coçando a pança e tal, falando: viu, põe mais água aí. Vai lá, piazada. Não, vocês estão gritando um pouco ainda, grita mais um pouco. Os caras de manhã até a tarde lá, agora, e nada. Aí chega Elias lá, Elias ou Eliseu, sempre troca. Elias fala: viu, tem madeira ali? Molha também ela. Vamos meter fogo na madeira molhada. E aí quando ele fala: Deus, tu sabes. Não gastou um minuto. Porque precisa entender que fé é mais sobre de quem se trata do que do como se faz. Tem coisas que Deus não vai fazer nunca até ser aquele cara na sala. Até ser aquele cara com a mão na tua cabeça. Eu tive pouca experiência com isso, mas eu gostaria de ter mais. Mas só Deus sabe o quanto para mim é desconfortável ficar soprando fogueira do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está apagando, e alguém quer que eu... mais Espírito Santo, mais. Eu não consigo. Não é o meu... E a experiência talvez mais extrema que eu tive foi de uma pessoa que... Quanto tempo não menstruava? 6 anos. E ela saiu de uma cidade por obediência para morar em Curitiba por causa dessa igreja. E quando ela veio, se mudou para cá, foi um plano frustrado que Deus falou: sai da tua casa, tua parentela, vai lá para a Alemanha. Só que daí veio o Covid, ela tinha passagem comprada, não conseguiu embarcar, só que ela falou assim: Deus falou que era para sair da cidade, não falou que era para ir se fosse só para a Alemanha. Aí ela me ligou e falou: Cal, é o seguinte, não deu para ir para a Alemanha, mas é para Curitiba mesmo. Eu vou obedecer a Deus e vou sair da minha cidade, Florianópolis. E essa moça conta que o dia que ela pisou na minha casa, depois de 6 anos, se eu não me engano, ela voltou a me menstruar. Ela me contou só quando foi embora. Cara, eu só pisei na tua casa. Eu entrei na sua casa e meu sistema hormonal voltou a funcionar. Isso é loucura. Só que é disso que eu me refiro à vida de fé na justiça de Cristo. A fé que você entende que o espírito da fé está em você, não é sobre estratégia. É a fé na obra de Cristo. E aí ele começa dizendo assim, no 5. Diante disso tudo, então, agora você já entendeu, semana passada eu falei, semana retrasada, que o seu divino poder nos tornou, o seu divino poder, no versículo 3, diz que Ele nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si. Agora, trocando em miúdos, na prática, como é que faz então para crescer nessa vida virtuosa de fé que termina num fruto, num resultado, que termina numa coisa palpável? Ele começa dizendo então, diante de tudo isso, agora que você entendeu que você pode nascer de Deus, que você pode ser participante da natureza divina, que Ele nos concedeu tudo pelo seu divino poder, que Ele nos tornou piedoso, Ele diz, agora diante de tudo isso, agora que você entendeu, Ele fala, esforcem-se ao máximo para corresponder com essas promessas. Na outra versão diz, vos reunindo toda a vossa diligência. E aqui ele diz assim, associai dentro dessa bacia chamada fé, virtude. Virtude fala sobre excelência, virtude fala de bondade. Acrescentar virtudes à fé para alcançar um vínculo da perfeição. Quando se associa bondade
a virtude, que é a bondade. A fé, você revela em tudo sempre excelência. A excelência do homem, ela fala sobre um padrão de Cristo. E a pergunta é, quando então, Cal, teremos a medida da estatura de Cristo? A religião vai falar que é um dia na glória com o corpo glorificado. Antes disso, você e nada é a mesma coisa diante de Jesus. Só que Efésios 4,13, ele nos dá a entender que quando tivermos a fé de Cristo, não é a fé em Cristo. Agora guarde isso. Existem dois tipos de pessoa. Os que têm fé em Cristo e tem a pessoa que tem a fé de Cristo. E essa fé que eu estava me referindo agora há pouco. É uma fé de Cristo. A mesma fé que Cristo tinha é a fé que eu tenho. Como que Cristo tinha fé? Fazendo figas na hora de fazer uma cura? Não, é só crendo. Crendo absolutamente em tudo que Deus era através dele. Ele se entrega numa morte de cruz porque ele não duvidava que Deus tinha poder para ressuscitar ele dos mortos. Que é a mesma fé do pai da fé, que era Abraão, que creu que ainda que Isaac morresse, Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac que ele pediu. A gente não pode viver uma vida de fé em Cristo, senão a gente é espectador a vida inteira. A vida inteira você está esperando o Cristo fazer alguma coisa por você. Mas quando você associa a fé à virtude, você começa a ter a fé de Cristo. Você opera na fé de Cristo. A medida de fé. E você é tamanho dessa medida de fé. Isso é se tornar a estatura de Cristo. Quando você tiver a fé de Cristo. E aí eu já te falei que não tem tamanho. É ter ou não ter. Se você tem, opera. Segundo lugar, com a fé associada à virtude, adicione conhecimento. Existe a gnose e existe a epignose. A gnose é um conhecimento dependente, adquirido pela prática que leva à sabedoria, à experiência. Quando você fala de gnose, fala sobre você operar uma informação. Você pega ela e opera. A epignose é um conhecimento independente, no qual a pessoa que a possui pode ser designada toda poderosa. É a mesma palavra que Satanás utilizou para tentar Eva no paraíso. A epignose traz conotação de que não é necessária a dependência de Deus e nos afasta de Deus. Existem dois tipos de conhecimento. Um que você se revela dependente, e isso opera resultado. Existe a epignose, onde você se revela independente naquilo que você sabe. Aí ele diz agora que se associou. Eu gosto que ele diz, reunindo toda a vossa diligência. Ele fala assim, ó, presta toda atenção e associa sua fé à virtude, o conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio. Com domínio próprio, perseverança. Domínio próprio é ekrateia, palavra original. É o controle do conhecimento que gera em você poder. Em João 5,2, Jesus ele está num tanque e muitos enfermos estavam em volta. Só que a pergunta é, por que ele deixou só um enfermo curado? Um enfermo era curado. Mas se fosse eu e você, talvez ele ia falar, não pessoal, já que está curando um, vamos ver se cura os outros também. Só que percebe que Jesus ele não saía curando à toa. E aí o texto ele diz, o domínio próprio se manifesta quando nós nos deparamos com uma vontade do Pai. Jesus ali estava revelando a vontade do Pai. E se fosse eu e você, a gente ia falar, ó pessoal, já que Deus está curando aí, já pula dentro da bacia aí e aproveita. Que hoje está funcionando, amanhã eu já não sei. Só que ele cura um e os outros ficam enfermos. Por quê? Porque a gente precisa entender que o domínio próprio não existe por pecado, ele existe por poder. Religião fala, não, domínio próprio. Vai comer, domínio próprio. Tudo que é negativo está associado ao domínio próprio, já percebeu? Você parece que é um cachorro louco que você tem que vestir o domínio próprio todo dia. É o domínio próprio, hein?
Mas e no teu poder, que você não usa domínio? E nos teus direitos, que você não usa domínio? Nas tuas possibilidades. Eu posso. Mas que tal você usar domínio próprio naquilo que você pode? E não fazer porque você não quer, não porque você pode. Aí ele diz, associa essa fé à perseverança. Tiago 1:2 diz, meus irmãos, tendo por motivo toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros, perfeitos e em nada deficientes. Esse é o padrão FIFA do básico que o reino tem para mim e para você. Fale para alguém que você é perfeito, íntegro e nada deficiente. Vai falar, você é de outro planeta. Daí você fala, bingo, acertou. Inclusive da eternidade. Não é nem de Marte. Só que eu gosto disso porque tá claro aqui. Só que ele dá um caminho. E aí, ser perfeito, íntegro e nada deficiente depende mais de mim do que de Deus. Meu Deus, temos ceia ainda hoje. Nossa. Eu vou ter que parar por aqui. É parte 3, né? Aí ele diz, agora que você associou, teve a provação, você foi perseverante. Entenda que a tribulação no reino, ela existe para te testar mais do que para te provar. Deus, ele não tenta a ninguém. Porque o tentador, ele tem um objetivo, fazer você cair na tentação. Uma mulher tentadora, ela quer que você caia na tentação dela. Um comerciante tentador, ele quer que você caia na tentação dele. Deus não tenta ninguém. Só que Deus prova aqueles que amam. E provar é você construir uma coisa e no final testar ela. Igual eu e o Giovanni estavam testando o playground lá na mini fazenda. Quando estava tudo pronto, a gente se balançou lá, o negócio chacoalhou inteiro. Ixi, acho que é melhor a gente chumbar no chão aqui. Aí a gente, depois estava tudo pronto, a gente teve que cavar os buracos no chão porque ia despencar. E às vezes a gente passa por tribulação e acha que é o devorador, é o diabo, é isso, é aquilo. Não, é Deus falando, vamos ver se ficou bom mesmo. Sabe o mecânico que terminou de afinar o carro? Ele passa na frente da tua casa, assim, tem um mecânico na frente da minha casa. Sempre o cara ficava dando pau na frente da casa, falou, mas que diacho que esse cara... Aí eu fui descobrir que era o mecânico, que ele vivia testando os carros que ele terminava de arrumar. Freia brusco, canta pneu, dá cavalo de pau, vê a direção, passa por cima do buraco. Associai com a fé a piedade. Associai a piedade à fraternidade. E a fraternidade ao amor. Eu não vou jogar de qualquer jeito minhas pérolas preciosas aqui hoje. Já deu. Mas meu desejo nessa noite é que você perceba esse texto. Eu sugiro que você se atente em casa por ele. Esse texto está dizendo que com tudo que Jesus fez por nós, se você não seguir a receita, não vai funcionar. Existe um fruto de virtude da vida da fé em Deus, que depende de mim e de você associar diligentemente. Eu queria que você estudasse aquilo ali. Porque fraternidade não é um comportamento, piedade não é um comportamento, diligência não é um comportamento, a excelência, a bondade, a virtude não é um comportamento. Percebe que é tudo valor existencial. É tudo coisas que talvez na tua realidade nunca falaram para você sobre isso. Meu pai nunca falou de eu ter domínio próprio. Meu pai nunca falou de ser piedoso. O que é ser piedoso? E o meu desejo é que no final das contas, você só vai apertando os botões e no final você se veja perfeito, íntegro e nada deficiente. Com todos os erros que você tem. Entenda, nós vamos errar. Por quê? Porque quem está aprendendo
só tem um caminho: errando. Não se assuste com os erros, não se assuste com aquilo que você ainda não cresceu, mas que você saiba que é possível ter uma vida igual a de Cristo em 2025, em Curitiba, com os desafios que a gente tem, no mundo que a gente vive, na academia que você vive, para que você apenas revele as realidades de uma nova criação. Amém?